De novo, não, vou não. Fala aí assim, só um boa pouquinho. noite, legal, estou feliz de ver vocês aqui. Lindo, maravilhoso. Fala aí só um pouquinho, bem pouquinho. Não, só isso. Já foi. Já dei meu recado. Então, pronto. Ó, o Gabriel já está falando, abrir o Google Meet no Chrome, abrir a mídia em uma aba do Chrome e habilitar a apresentação nessa aba. Então, direto pelo Chrome mesmo, arrasta o arquivo e tenta pela o Meet está no, o Meet já está no Chrome. Abrir uma mídia em uma aba do Chrome. Beleza. Vamos lá, vou tentar aqui. Fecha aí, vamos ver. Vou me esconder aqui um pouquinho, tá? Já volto. Vai, Mela, agora é contigo. Vamos logo testar isso aí, senão não adianta, professor. Não, peraí. Depois a gente adita. Mas já está sendo gravado. Você pode fazer a sua salvação aí. Ok. Tá? Mas eu quero primeiro ver se os vídeos vão passar. Aliás, acho que todo mundo quer ver. Como é que vai fazer um... Ah, tá. Você joga aí o arquivo para dentro de uma aba e compartilhar a aba. Isso. Compartilhar a aba. Então, vou abrir aqui e vou passar todos logo para cá. Tá, então ele só vem um por vez. Ok. Mas vamos ver o que dá. Já está reproduzindo aí? Estilo. Mas primeiro a gente precisa entender o que é o estilo boêmio e a história dele. Agora foi. Bem, Pronto. esse é um estilo muito relacionado com a moda hippie, em que se usa tecido. Muito obrigado. Meu nome é Paulo Serpa e eu sou Gabriel, aluno do obrigadão, sexto meu semestre irmão. do curso de Sistemas e Mídias Digitais. Legal, Hoje eu vou falar um ponto, pouco desse estilo de se vestir chamado... Massa! Adorei. Salvou a Petia Coutinati. Show de bola. Então, pronto. Agora a gente vai deixar documentado para a posteridade, particularmente para o MEC, né? Quando a gente precisar, gente. Show, Gabriel. Salvou a pátria. Massa, porque estava rodando no VLC e não ia dar certo. Então, pronto. Então, boa noite, pessoal. Boa noite novamente, né? Assim, sejam bem-vindos à nossa Petia Coutinati. Na verdade, um evento especificamente do professor Ismael, porque a gente tinha combinado, a gente monta todos os arquivos e deixa disponível para posteridade, né? Mas o professor Ismael fez questão de apresentar, isso é excelente, né? Porque gera essa interação, gera maior cumplicidade de todo mundo, aluno, professor, né, participantes externos. A gente quer agradecer, inclusive, a professora Mara, né, que veio prestigiar aqui a gente. Que bom. Tá? Então, quero agradecer particularmente, logicamente, ao professor Ismael, que está organizando tudo aí, que teve trabalho danado. Mas a Maris que vem para o bem, né, que a gente vai aprendendo, vendo possibilidades, e que bom. Eu, particularmente, aprendo muito em qualquer disciplina, particularmente nessa aqui, porque a gente sofre um bocado, tem que estudar um bocado, e discute um bocado. A maioria dos alunos não sabe, mas eu e o professor Ismael, a gente se fala quase todo dia, né, por um monte de detalhes, e tem que discutir que a aula não sei o quê, esquecer não sei o quê, isso aqui não vai funcionar, e não vão entender, e tem que reescrever, e dá um trabalho enorme. Mas é bom que é assim, né? Quer dizer que a gente se envolve e que bom. Então, vamos lá. Para deixar bem documentado o que é isso aqui. Tá? Isso aqui é um evento que está sendo apoiado pela disciplina de Direção de Arte para Multimídia, tá? E dado o contingenciamento provocado pela pandemia, a gente teve que mudar algumas práticas nossas. Então, normalmente a gente tinha um embasamento teórico e depois um prático, e depois tinha a execução de 3 projetos. Tá? A gente até começou o teórico, a parte do prático, mas não vai dar para executar os 3 projetos por uma questão de falta de acesso a equipamento, laboratório, etc. Né? A própria conversa mais próxima. E aí a gente resolveu reformular um pouquinho. Então a gente estabeleceu 2 projetos. O primeiro, a gente fez questão que os alunos sofressem. Como assim? Tá? A gente praticamente não deu nenhum feedback, né, para ninguém, porque o que nos interessava era ver como eles conseguiam se comportar e se portar em relação ao que estava sendo pedido.
ele conseguiu entregar a tarefa, ele conseguiu entender o que está sendo pedido, a gente colocou aquela casca de banana lá no meio, nunca era uma casca de banana de verdade, né? Ele participou do fórum, né? Então tudo isso para a gente foi muito importante. Mas, particularmente, a gente passou a metodologia, né? A gente trabalha com Design Thinking, particularmente Ambrose e Harris, que é bem aceito para umas coisas, mal aceito para outras. A gente até já discutiu que, do ponto de vista mercadológico, é bem complicado, mas do ponto de vista didático ajuda bastante, particularmente os professores. E aí, um dos maiores intuitos desse primeiro projeto é, além de, logicamente, gerar produtos, entender processos. Isso nos interessa bastante, tá? E aí, a gente escolheu como desculpa, entre aspas, para entender esses projetos, um Petchakut. Muitos não conheciam a metodologia Petchakut, mas era basicamente uma apresentação rápida, né? Não quer dizer que não seja profunda, ela só é rápida. Então, normalmente se utilizam 20 slides e cada um tem que gastar 20 segundos, né, em média. Tá? Mas um total, tenta-se preservar o tempo total de 6 minutos e 40. 20 vezes 20, né, 20 vezes 20 segundos. Elencamos vários tópicos de design, mas não aqueles geralmente clássicos. A gente trabalhou com coisas menos conhecidas, temos até muitas vezes obscuros, e de áreas não tão triviais. Está certo, está contemplado aí o de sempre, né? O design gráfico, o design de produto, o audiovisual, as artes visuais, mas fez questão de colocar também arquitetura, música, etc. Por quê? Porque, apesar de não existir, não necessariamente existir direção de arte nesses campos bem específicos, eles influenciam bastante a direção de arte, né? Então, a gente fez questão de colocar alguns tópicos aí a mais. Com relação especificamente a esse projeto, a avaliação dele, tá? A gente entende que a direção de arte vai ser muito limitada nesse momento, né? Porque é basicamente fotografia e alguma intervenção em fotografia. No máximo, uma ilustração de cunho próprio que a gente viu, que algumas pessoas fizeram, que bom, tá? Mas também não vai exigir. A gente precisa saber como é que vocês entendem o processo como um todo. E aí, a gente teve vários subprodutos, né? O brief, as ações, o moodboard, a maioria de vocês já conheciam os processos e os subprodutos, outros nem tanto, a gente espera que tenham entendido como é que funciona, mas particularmente compreendam que esses subprodutos, esses processos servem para tomar decisões. Tá? E isso é essencial, porque daqui a pouco a gente discute. Então, depois dessa Petchakut Night, né, provavelmente amanhã eu vou me reunir com o professor Ismael e, na verdade, no final de semana ele vai discutindo caso a caso para finalmente dar feedback para vocês. E aí vai com calma, né? Mas esse feedback, de novo, como a direção de arte dos Petchakuts, né, ela tem que ser limitada, né? São 20 slides, etc. O que a gente vai fazer é também dar feedback em relação à tomada de decisão baseada naquelas etapas que foram as tarefas. Então, a gente vai baixar todas as tarefas, dar uma geral. A gente já viu boa parte, mas agora tem que montar a famosa planilha, né, gigantesca, cheia de informações. O próximo projeto, que é o real objetivo da gente, tá? Ele sim vai trabalhar a ideia de direção de arte para multimídia, ou seja, não é só o aspecto gráfico, mas também o aspecto interativo e o impacto de um no outro, as ligações. Tá? E a gente tem que esquecer muito aquele lema que muitos têm, assim, não sei programar, então sou designer. A gente já falou muito que nós formamos, né, se for a área de mídias, nós formamos designers multimídia necessariamente programam. E aí, nesse novo projeto que vai ser lançado amanhã, para você não ficar tão ansioso, amanhã a gente libera o texto dele, as explicações e tudo mais. Eles vão ser realizados em duplas ou trios, então já é interessante você vai pensando assim, eu acho que vou trabalhar com não sei quem, tá? Gostei do Petchakut, eu nem conhecia direito o sujeito, mas aí achei legal, a menina fez um trabalho muito bom, tá, etc. E aí a gente vai lançar 2 possíveis desafios, depois vocês vão destrinchar com mais calma, a gente vai discutir no fórum, coisa que a gente tem feito poucos, né? Então aproveitemos esse fórum. O primeiro vai ser customizar um jogo retrô para uma empresa de desenvolvimento de jogos atual. E o segundo é reformar um modelo de paginação de uma empresa de comunicação atual também, mas adotando o modelo anterior dele, que era muito superior ao atual, tá? Porque era muito caro de ser feito. Caro, não só financeiro, mas caro construtivo, criativo e várias coisas. Mas discute isso com calma depois. E aí, você pode usar qualquer metodologia, mas já que você viu como é que funciona a Ambrose Harris, pode usar a Ambrose Harris também. De todo modo, porém, dependendo da metodologia, você já sabe que vai ter subprodutos, vai ter processo, tomada de decisão, e a gente vai estabelecer só algumas datas que depois a gente discute com calma. E aí vai usar de novo o fórum não mais só para
mundo discutir com todo mundo, mas também que as equipes discutam entre si. Agora, a coesão vai ter que ser máxima para chegar a resultados ainda melhores. E aí, vamos ver o que acontece. Tá? De todo modo, né, novamente, a gente espera que tudo corra bem, que finalmente se compreenda por que a gente passou tanto tempo para fazer o Pet Acute, né? E montando, passo a passo. Na verdade, dá para fazer isso muito mais rápido, a gente sabe, mas aí a gente ia perder os processos. Aí não tinha graça e não ocorria o que a gente espera que ocorra. Tá? Então, boa apresentação para todo mundo. Mais uma vez, obrigado a todos, a participação de todos, e particularmente ao professor Ismael. Obrigado e comecemos, né, professor Ismael? Vamos lá, Melo, beleza. Por onde a gente começa? Vamos aqui por agradecimento. Vou ser o primeiro, botar o Gabriel aqui, foi quem resolveu. Aí a gente pode começar por ele? Deve, só anotou o ponto extra aí para ele? Não, só um, professor. É mais. Vamos lá. Gabriel Machado, e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre lofts para vocês. Vocês com certeza já devem ter visto, principalmente no Pinterest, eles fazem muito sucesso por lá. Aqui, Fala, pessoal, meu nome é Gabriel Machado e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre lofts para vocês. Vocês com certeza já devem ter visto, principalmente no Pinterest, eles fazem muito sucesso por lá. Basicamente eu vou falar aqui sobre a origem dos lofts, os conceitos, o conceito de que é um loft, as vantagens, desvantagens e a diferença entre kitnet, loft, estúdio e flat. Com a procura cada vez maior por imóveis pequenos e funcionais em razão principalmente econômica, mas também pela diminuição constante de locais disponíveis para construção em grandes cidades. O termo loft vem se destacando gradativamente no mundo da construção. Com o surgimento nos Estados Unidos nas décadas de 60 e 70, os lofts a princípio foram construídos para serem utilizados como galpões, armazéns, frigoríficos ou depósitos de fábricas. Em consequência da expansão industrial daquela época, esses locais foram sendo transferidos para outros lugares, fazendo com que os galpões não tivessem mais utilidades, o que acarretou na venda dos mesmos por preços muito baixos. Havia muitos galpões ativados no bairro de Soho, em Nova York, sendo um dos primeiros a aderir a este estilo de moradia. O bairro tornou-se o pioneiro através da venda dos galpões para amantes da arte, arquitetura, música e diversos outros profissionais liberais, que encontraram ali a chance de unir a moradia com seu local de trabalho, fazendo dele também seu ateliê ou estúdio. Com a procura por estes espaços cada vez mais recorrentes na época, os lofts começaram a se tornar gradativamente valorizados, mudado o cenário inicial e sendo procurado por diversas pessoas com alto poder aquisitivo, e até mesmo se tornando palco de grandes filmes hollywoodianos, o que fez com que esse estilo de moradia tivesse a chance de ser apresentado ao mundo. As principais características de um loft são facilmente identificadas através dos ambientes que são todos integrados, sem paredes divisórias entre eles, com exceção do banheiro, seu alto pé direito, com altura mínima de 3,20 m, sendo possível a utilização de um mezanino, onde comumente é disposto o dormitório, tornando-o então um único grande espaço. Mas as características vão muito além de um espaço amplo com altura considerável. O loft possui diversos traços decorativos industriais, já que inicialmente seus espaços eram utilizados como depósito de fábricas. É possível notar estes traços através das paredes de tijolo à vista, intercalado com concreto aparente, inexistência de piso e também tubulações elétricas e hidráulicas que ficam à mostra. O loft nova-iorquino, local onde deu sua origem, foi pensado principalmente para quem necessita de praticidade no dia a dia, já que sua limpeza é mais fácil, já que é um ambiente só integrado ali da casa. Economia de energia elétrica. Levando em consideração a amplitude do ambiente e a distância alcançada pela iluminação artificial quando se faz necessária, pois como a característica de um original loft, as grandes janelas presentes no ambiente facilitam a entrada de iluminação natural e a ventilação, dispensando por muitas vezes o ar-condicionado, por exemplo. Considerando que há divisões entre os ambientes, a residência pode ser personalizada de acordo com seu morador, levando em consideração seu gosto e necessidade, permitindo uma modificação de móveis sempre que achar necessário ou até mesmo para se sentir um novo ambiente, já que o loft é um ambiente bem aberto, ele dá essa flexibilidade para o morador. A sensação ali de amplitude que ele causa, mesmo que o imóvel seja pequeno, menor ali do que o convencional, também traz mais leveza ao ambiente,
em virtude da ausência de divisões. Então ele causa essa sensação de que o ambiente é maior, já que ele não tem paredes, muitas paredes e divisões. Tá tudo muito lindo, tudo muito bom, muito diferente, né? Mas, embora essa integração entre os ambientes seja um diferencial nesse tipo de residência, existe ali, sim, alguns contrapontos que são necessários ali da gente levantar para deixar a nossa análise um pouquinho mais rica, né? Então vamos lá. Apesar da ventilação se destacar como uma vantagem nesse ambiente, em razão de grandes aberturas, né, que ele tem, a mesma pode trazer em contrapartida algumas situações indesejadas, visto que os cheiros se propagam com maior facilidade, especialmente aqueles provenientes da cozinha, ocasionados na preparação de refeições. Ainda levando em consideração a ventilação do local, é possível que em dias mais quentes as grandes aberturas não sejam suficientes para ventilar o ambiente, fazendo-se necessária a utilização do ar-condicionado em determinados dias do ano, que ainda assim sofrerá uma certa dificuldade de resfriar totalmente o ambiente, tendo em vista sua completa amplitude. Os lofts têm se tornado cada vez mais valorizados nos grandes centros, o que acarreta em uma compra com valores extremamente consideráveis, não saindo por menos de $1 milhão em Nova York. No Brasil, a dificuldade de encontrar espaço que remete à ideia de galpões industriais faz com que arquitetos, designers e apreciadores desse estilo adaptem um ambiente para que ele se torne o mais parecido possível com o tradicional loft nova-iorquino. Você sabe qual é a diferença entre kitnet, loft, estúdio e flat? Ou para vocês são todos a mesma coisa? A saga pela procura de apartamentos pequenos sempre gera algumas dúvidas. Cada tipo de imóvel possui características específicas que o diferencia dos demais, facilitando assim a identificação e a escolha na hora ali da pessoa comprar, né? Kitnets, ou até conjugados, se referem a um local de até 50 metros quadrados em que há apenas um cômodo, só um, que integra quarto e cozinha, além de um banheiro. Geralmente são estruturas simples, ideais para quem mora sozinho, ali vai morar a primeira vez só, né? Com cerca de 30 metros quadrados, apartamentos tipo estúdio também contam com um cômodo integrado e podem dispor de um dormitório delimitado com paredes. Os edifícios que abrigam imóveis desse tipo oferecem facilidades aos moradores, como lavanderia coletiva e serviço de diarista, além de diversas áreas sociais, como salão de jogos e até piscina, meu amigo. Um pouco maiores que quartos de hotel, os flats dispõem das facilidades oferecidas nestes locais, como limpeza de áreas, refeições e lavanderias. A diferença é que os edifícios com apartamentos desse tipo não possuem a formalidade característica dos hotéis. Os flats são ideais, por exemplo, para pessoas que moram sozinhas e executivos que levam uma vida corrida e estão em busca de conforto e praticidade. Então, é isso, pessoal. Chegamos ao fim. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês sobre Loft. Eu tentei passar de uma maneira, né, dinâmica, que não ficasse tão chato, e que eu conseguisse abordar ali os principais pontos, né, as vantagens, desvantagens de ter um loft, a origem, né, de onde surgiu isso, os conceitos. Então é basicamente isso. Obrigado por quem assistiu até aqui e valeu. Pronto, nosso primeiro vídeo do Tati Night. Agora, professor Ismael. Eu estava falando aqui sozinho. Melo, eu gostei, muito massa, ó. Pensei que tinha que levar 4 anos no curso de arquitetura para aprender essas coisas. A gente aprende em 3 minutinhos aqui. Muito legal. Oi, Melo. Alô, Melo. Oi, ok. Pronto, vamos para o próximo, né? Vamos? De quê? É porque o feedback vai ser individual e depois, né? Os pet acústicos normalmente são assim, porque como tem que ser tudo rápido, não tem feedback não. Normalmente tem o contato da pessoa, a gente até tinha dito, né? Tem o contato da pessoa no final, que aí você entra em contato e se escute. Legal. Então vamos lá aqui para a próxima apresentação, que eu vou aqui escolher aqui nesse momento. Vamos... Porro Chique, é assim que se fala? Do Paulo Serpa. Olá, meu nome é Paulo Serpa e eu sou aluno do 6º semestre do curso de Sistemas e Mídias Digitais. Hoje eu vou falar um pouco desse estilo de se vestir chamado boho chique, que se deriva do estilo boêmio e é muito confundido com o estilo hippie.
Para isso, eu vou abordar sua história de origem, características, definições e diferenças quando comparados com outros estilos. Mas primeiro a gente precisa entender o que é o estilo boêmio e a história dele. Bem, esse é um estilo muito relacionado com a moda hippie, em que se usa tecidos naturais e estampas retrôs, além de cores neutras misturado com um tom de anos 70. Esse é um estilo que ultrapassa a moda, também é uma cultura por si só, com suas ideologias, mas que começou como uma contracultura no século XVIII. Mas de onde vem esse estilo? As primeiras menções são feitas por volta do século XVIII, durante a Revolução Francesa. Devido às dificuldades econômicas e sociais da época, os artistas eram forçados a viver na pobreza e usarem roupas velhas. Contudo, assim que a economia se estabilizou, esses mesmos artistas começaram a se expressar pelas vestimentas de forma excêntrica e chamativa. Para as pessoas dessa época, esses artistas se vestiam como ciganos que vinham da região do oeste da Europa, chamada Boêmia. Assim, eles começaram a ser chamados de boêmios, em sinônimo à contracultura, criatividade e expressão artística que eles representavam. Infelizmente, na época, esse era um termo muito pejorativo. Já no século XX, os designers começaram a evoluir o estilo boêmio e incorporar vários detalhes de várias culturas nele. Além disso, implementaram muitas estampas ao estilo, principalmente estampas florais, paisley, que é cachemira, e redemoinhos. Dois grandes responsáveis por essas mudanças foram Paul Poiret e William Morris. Agora, nos anos 60, o movimento boêmio ganhou um significado novo e mudou a definição de moda. Os hippies eram contra o estilo de vida convencional e o estilo de se vestir deles, usando roupas étnicas, bordados, volumes e franjas, começou a se tornar popular. Eles rejeitavam o materialismo, o que se demonstrava na vestimenta deles. Ok, a gente já falou, explicou a história, mais ou menos de onde é que veio, mas não explicou ainda o que é o boho chique. Bem, o boho chique é uma versão atual do estilo boêmio, que traz consigo elementos mais urbanos, mas ainda com forte inspiração nos hippies, e tem como características roupas confortáveis, leves e esvoaçantes. Esse estilo foi inicialmente utilizado por mulheres londrinas e nova-iorquinas, mas chamou atenção e se espalhou rapidamente por volta dos anos 2002 e 2005, pelo mundo todo. E foi nessa época que a jornalista australiana Laura Demasi, acho que é assim que se fala, utilizou o termo boho chic para descrever esse estilo que encantava tanto as pessoas. Mas quem se veste assim? O boho chic tem uma característica principalmente feminina, mas isso não significa que homens não possam utilizar. Segundo o site Calça Tai, se a gente for imaginar uma persona para esse estilo, teríamos o seguinte: mulher independente que foge dos padrões de espírito livre e que adora viver a vida com roupas de visual descontraído, feitas de tecidos leves e naturais, além de acessórios com a mesma vibe. A vestimenta, ela conta com uma paleta de cores quentes e frias, não importa. A dica é escolher entre 6 a 12 tons. A ideia é utilizar cores similares, por exemplo, caramelo, marrom e café, e evitar cores isoladas. Cores pastéis, elas são bem-vindas, mas cor muito saturada, tipo neon, elas não são legais. As roupas sempre vão seguir uma tendência mais natural. Texturas étnicas, saias longas e soltas, vestidos vaporosos, bolsas grandes, blusas de tecidos fluidos, cardigans leves, estampas florais, jeans, rendas, lenços. Tudo sempre deve ficar muito confortável. E os acessórios, eles não fogem muito dessa perspectiva, não. E eles são bem naturais também. Então é muito comum encontrar acessórios com conchas, búzios, corais, madeira, pedaços de osso. E aí são usadas pulseiras de cordões, brincos grandes, cintos de couro largo, óculos aviador, braceletes e chapéus. E nada melhor para dar de exemplo do que o cinema e a televisão, que é bem comum encontrar esse estilo de vestimenta boêmio. Mas aqui eu trouxe dois exemplos principais. O primeiro é do filme Across the Universe, que se passa na década de 60 e por vezes os personagens adotam esse estilo de vestimenta, em especial a personagem Seri. E se você pensou que a gente ia ficar só com exemplo de cinema e ainda mais de filme alternativo de Beatles de 2007, você estava errado. Eu trouxe também um personagem de uma série atual, Klaus Hargreaves, na segunda temporada de Umbrella Academy, que em boa parte dela ele se passa por um guru espiritual e adota um estilo de vestimenta mais voltado para o hippie, mas isso não deixa de ser boêmio. E para provar que isso não é só coisa de tela, de TV e de cinema, muitas celebridades também aderem a esse estilo no dia a dia, e aqui a gente vai usar algumas de exemplo. A modelo Kate Moss, a atriz Blake Lively, que fez Serena Van Woodsen, eu acho, em Gossip Girl, e as designers Irmãs Olsen. Ok, e vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Eu falei esse tempo todo aqui sobre boêmio, hippie, boho chique, mas você entendeu bem a diferença entre eles? Porque assim,
O que é que você acha da gente se aprofundar um pouco nisso tudo e fixar um pouco esses traços e o motivo de tanta confusão entre esses três estilos? Os hippies iam muito além das roupas e defendiam um estilo de vida por si. Eles iam contra os valores conservadores e padrões sociais estabelecidos na época. Para eles, a harmonia e a unidade eram muito, muito importantes. E seus valores sociais e econômicos refletiam nas suas roupas, por meio de seus tecidos surrados, roupas frouxas, cordões de contas, sandálias e cores vibrantes. Já os boêmios, ou borro, como você preferir chamar, eles levavam uma vida de forma mais despreocupada, com hábitos mais informais, naturais, e isso se refletia muito nos materiais mais leves, esvoaçantes, com aquela vibe mais retrô, tons mais neutros. Já o borro é uma mistura dos dois elementos anteriores, assim. Ele anda entre várias culturas e ideologias, só que com um tom um pouco mais moderno. Ele consegue, de forma muito interessante, um balanço entre as contraculturas, sem que você necessite entrar de cabeça naquele estilo de vida, como os boêmios e os hippies faziam. E é ideal para quem se encontra confortável no meio de tudo isso. E para finalizar, é tão interessante como o estilo boêmio, que começou como uma contracultura algumas centenas de anos atrás, acabou se tornando uma cultura por si só e influenciou tantos outros estilos, desaguando no borro chique, que é uma mistura de materiais, estilos e culturas que representa pessoas independentes e despojadas. Obrigado pela atenção e boa noite. Bom, pessoal, muito bom o trabalho do Paulo, hein? Legal, além da qualidade da apresentação, do trabalho em si, a narração dele ficou espetacular. O cara é bom, hein? Parece um narrador aí de canal de TV por assinatura. Muito bom, muito bom. Vamos lá, então, que a gente vai agora, isso aqui é legal. Surpresa aí. Vamos apresentar agora. Tchan, 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 tchan. Surpresa. Letícia Cavalcante, sou estudante de Sistemas e Mídias Digitais, estou cursando a disciplina de Direção de Arte para Multimídia e hoje estarei apresentando um pouco para vocês sobre um estilo de animação extremamente irreverente e criativo, o Chuckymation. Provavelmente você já viu ou até mesmo fez uma animação em Chuckymation. Por definição, Chuckymation é um tipo de animação onde os personagens são manipulados em movimento e até voando através de mãos invisíveis, semelhante à animação em stop motion. Stop motion é uma técnica que utiliza a disposição sequencial de fotografias diferentes de um mesmo objeto inanimado para simular o seu movimento. Essas fotografias são chamadas de quadros e normalmente são tiradas de um mesmo ponto, com o objeto sofrendo uma leve mudança de lugar, dando a ideia de movimento. As características mais essenciais para uma animação stop motion serem um estilo Chuckymation é o uso de bonecos de brinquedo como personagens. Qualquer tipo de boneco pode ser usado, desde que não tenha sido produzido ou não aparente ter sido produzido para este propósito. O Chuckymation normalmente se alia a outras formas de animação além do stop motion para dar vida aos personagens. Não há regra definida. Alguns usam cordas para manipular os brinquedos, como marionetes. Outros usam até pequenos efeitos especiais para dar mais vivacidade às cenas. Antes do Chuckymation, já existia a animação de objetos cotidianos. A animação de objetos é a forma de animação stop motion que envolve o movimento animado de qualquer objeto não projetado para parecer um personagem humano ou animal reconhecível. Usa-se desde canos a materiais escolares. O Chuckymation também tem inspiração nos primórdios do cinema, onde haviam poucos recursos. O cineasta e ilusionista francês Georges Méliès utilizou bastante desses recursos como animação de objetos em stop motion para sequenciar seus truques misteriosos que encantavam a todos, assim como em Star Wars, para efeitos práticos. Chuckymation frequentemente é confundido com animação de fantoches, mas não são a mesma coisa.
Por mais que Chuckymation por vezes use um pouco de animação com fantoches, ele se diferencia por utilizar o stop motion como principal forma de dar vida aos personagens. No início dos anos 2000, o Chuckymation como estilo de stop motion foi definido pela primeira vez. Sua primeira aparição em grande escala foi no programa de TV americano Kablam, transmitido pela Nickelodeon. O programa funcionava em blocos e era voltado ao público infanto-juvenil. O Kablam era composto por pequenos blocos de animações que contavam pequenas histórias. Em 2000, 3 produtores tiveram a ideia de desenvolver um quadro para o programa que representasse um pouco das brincadeiras infantis, mas com um humor bem mais ácido. Os produtores eram Robert Mittenthal, Will McRobbie e Obi Recht. Assim surgiu o Action League Now, um programa de TV onde acompanhamos as aventuras de uma liga de super-heróis composta de várias figuras de ação, brinquedos e bonecos. A maioria dos episódios ocorrem na casa de um residente invisível. Nós nunca o vemos. Havia 4 personagens principais. O The Flash, um bodybuilder loiro, musculoso e desajeitado que nunca usava roupas. Thunder Girl, a mulher da equipe e a única com capacidade de voar. Stinky Diver, um mergulhador de bigode que é frequentemente visto nos banheiros. E Meltman, que tem o poder de derreter, e é o menor e mais fraco. Action League Now ficou conhecida por seus efeitos sonoros exagerados e irreverentes, que remetem às animações dos anos 70 como Scooby-Doo. Uma curiosidade é que muitos dos personagens foram interpretados por personalidades do rádio da cidade de Pittsburgh, capital da Pensilvânia. Alguns episódios de Action League Now foram proibidos pelo governo dos Estados Unidos. Um episódio bastante conhecido a ser colocado sobre essa proibição foi o episódio da temporada 2, Caged Thunder, devido ao seu tema de terrorismo. Com isso, o episódio com essa passagem foi proibido após o ataque de 11 de setembro. Em um artigo para o Chicago Tribune, Jennifer Mangan elogiou a originalidade da série, chamando-a de a participante mais inovadora do catálogo de desenhos animados da Kablam. Mike Fleming, do Deadline Hollywood, escreveu positivamente sobre os personagens. Abre aspas, absolutamente inesquecíveis. Outra série de TV que usa o Chuckymation é Robot Chicken, criado por Seth Green e Matthew Senreich. A série satiriza velhas séries e a cultura pop em geral de forma ácida com humor adulto e está no ar pelo Cartoon Network desde 2005, sem previsão de término. Robot Chicken, em seus 15 anos no ar, já foi indicado 21 vezes ao Emmy, levando para casa o prêmio 6 vezes. Robot Chicken também já venceu por melhor produção animada para a televisão no Emmy Awards, com Robot Chicken DC Comics Special. A Town Called Panic foi o primeiro filme totalmente produzido em Chuckymation, utilizando soldadinhos com pés fixos. No filme de 2009, cowboy e índio tentam surpreender um amigo cavalo dando uma churrasqueira caseira como presente de aniversário. Mas o plano não dá certo e eles precisam encontrar o que fazer com 50 milhões de tijolos que encomendaram por engano. O filme tem a direção de Vincent Patat e Stephen Aubier e foi fruto da parceria entre 3 países, Bélgica, França e Luxemburgo. Ele estreou no Festival de Cannes em 2009 e foi o primeiro filme em stop motion a ser exibido no festival, um feito histórico. Essa foi a história do Chuckymation e as suas principais obras. Com elas, foi possível ver como, quando temos uma boa ideia, a falta de recursos pode ser contornada, gerando produções incríveis e autênticas. Obrigada pela atenção e boa noite. Muito legal, Letícia. Parabéns, muito bom. Vamos então agora para o próximo. Aí a gente revela na hora de começar. Lembrando sempre de citar aqui o autor. Nosso amigo Eric apresenta Estilo Étnico.
Eric de Oliveira, aluno do curso de Sistemas em Mídias Digitais da UFC. Que todos sejam muito bem-vindos a esta apresentação, no qual serão realçados os valores do estilo étnico e sua aplicação no mundo digital e no produto criado, visando uma solução prática, simples e muito eficiente. Antes de tudo, falemos um pouco sobre o estilo étnico. O estilo étnico compõe uma mistura eclética de lembranças, desejos e estilos que, juntos, combinam em um diálogo perfeito, um tipo de inclinação bem forte pela riqueza e a mistura de influências e culturas. Como resultado, visualmente costuma ser ousado e bastante exótico. De forma mais classificatória, respectivo estilo divide-se em duas vertentes mais importantes, moda e decoração, de forma que sua aplicação diverge em alguns sentidos. Contudo, sua essência, ela permanece a mesma, não permitindo uma exclusividade entre uma e outra. Tantas cores e estampas auxiliam num público mais jovem com a mesma energia que a do seu estilo, sentido da experimentação e a busca pelo novo, muito ativo e refrescante. Sincrônico ao produto, seja buscar como objetivo um público mais jovem e experimental, que por sua vez nos traz um ponto significativo e oposto ao estilo étnico, o desafio em si. Tanta energia e cores, estampas e influenciam, acabam que por afastar olhares inusitados ao gênero, endereçando um receio quanto ao uso e à melhor qualidade harmônica. Eis que se apresenta o produto, desenvolvido para facilitar a experimentação ao novo e geralmente receoso. Através dessa aplicação, o usuário poderá experimentar qualquer tipo de vestimenta sem precisar sair de sua casa, apenas com alguns toques e pronto, um toucador virtual. E não é nada difícil utilizá-lo, bastará escolher o tema ao seu gosto, o étnico nesse contexto. Desde que na posição o usuário tire a foto adequadamente, ele terá liberdade total de experimentar qual roupa achar proveitosa, ainda que auxiliada pela aplicação com dicas e sugestões. A aplicação ajudará o usuário na escolha das cores, modelos, estampas, no que for necessário para o agrado e melhor harmonia. Isso não limitante ao estilo. Tendo em vista que se trata de um aplicativo, toda a sua apresentação se baseará no toque ao meio de um aparelho de ecrã tátil, smartphone mais comumente conhecido. Um mecanismo intuitivo de arraste e solta controlado pelo usuário através de uma interface sóbria e aderente à gamificação durante a interação e escolha das vestimentas. E tratando-se de um aplicativo e fácil manejo, a aplicação coleciona respectivos aspectos. O usuário terá total controle e a forma como as roupas lhe caberão em foto. Acesso à edição, mudança de cores, textura, até ajustes mais detalhados se assim preferir. Vendo-se como resultado, o usuário terá a maneira mais prática e fácil para a escolha, independente do porte físico. E por meio de suas funções, caso for fazer além do estilo escolhido, ele pode adentrar mais no contexto. O usuário terá a opção de pesquisar e expandir seu conhecimento no tema ou discutir com outros usuários por meio de grupos específicos e através de fóruns e mensagens privadas. O que vai lembrar como a aplicação se mostra na interface. A escolha de um design mais sóbrio foi pensada para valorizar e não contrastar com estilos contidos na aplicação no momento de interação. O Flat Design 2.0 reveste por completo uma tipografia delicada com pesos balanceados entre as opções de estilo. O que deve fazer pensar. O que eu acho que já vi isso em algum lugar. E você está correto. Toda a mecânica de arrastar e colar são inerentes de um segmento classificado como Dress Up. Nada mais, nada menos que um clássico jogo infantil de vestir artigos de uma interpretação de papéis, que, em outras palavras, resume-se a customizar um avatar. Uma linha de pensamento que nos leva a outro ponto, as referências. Destaco pontualmente outra aplicação se denominada Dress Up, assim como a categoria de jogos. Nele cria-se uma vestimenta, a escolha do usuário, contudo nesse o usuário não se vê utilizando as peças. Um manequim é o objeto de utilizar os artigos. Mas agora, caminhando para o desenvolvimento da aplicação, este é aberto a diversos softwares e linguagens. Kotlin, Java, Android Studio, Swift, dentre outros. Caracterizando a necessidade da aplicação é o primordial do qual utilizar uma identificação inteligente da forma do corpo, tirada em foto, e seu recorte adequado ao porte do usuário. O que nos traz ao mercado e a mesma concordância e sinto aberto em dizer que há poucos. E os vigentes não valorizam atualizações, alentando a um refresco na inovação ou limitantes à exclusividade de uma plataforma na distribuição. Há uma carência nesse segmento que essa aplicação tem o objetivo de cobrir.
O que nos leva diretamente aos meios de disponibilização, as plataformas. Mecanicamente, as principais que se tem em vista é exatamente Android e iOS, devido à integração pesada no mercado. Posteriormente, essa aplicação migrará para o web, disponibilizando o mesmo mecanismo no website. E, pouco mais depois, talvez até uma instalação em uma loja física. Daí, então, segue-se os desafios. De certa forma, até flerta com o tópico anterior, a definição de mudança e adaptação, uma transgressão de outros tipos de interação e métodos mais efetivos na disseminação do produto e seu objetivo principal, atuar o receio e a experimentação de novidades. Esse é o desafio. Fazendo em somatória, uma aplicação singular entre as demais semelhantes no processo. Diria o diferencial, a importância da customização, da orientação ao usuário, não somente visando como artefatos de e-mails ao produto, mas como uma parte essencial da aplicação, valorizando o seu tempo e disposição a utilizar a ferramenta. O que posso falar mais é uma ferramenta simples, intuitiva e uma forma para auxiliar o utilitário. Instrui, o auxilia, fornece tópicos sempre que há necessidade do usuário, nele pesquisa, se discute primordialmente e poupa tempo. Ainda regulável, com o corpo, acho que não posso, dizer um pouco mais. Bom, obrigado a todos pela atenção e espero profundamente ter impactado de alguma forma positiva sua opinião particular e sanado o problema previamente estabelecido. Que esta aplicação seja porventura de agrado de todos, a usuários receosos ou não. Ok, vamos em frente, então, continuando a nossa apresentação. Vamos agora. Só um minutinho. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa Peste Night. Me chamo Lucas Cardoso e hoje eu vou falar um pouco sobre Saul Bass, que foi um grande designer de posters, principalmente de filmes, e que trouxe uma nova abordagem aos créditos iniciais e finais deles. É um tema que curti bastante, pois cinema é um dos meus hobbies favoritos. Espero que gostem. Saul Bass foi um designer e cineasta que marcou a memória de pessoas com fundos artísticos, chamando a atenção do espectador através de sua influência nos movimentos vanguardistas no início dos anos 60. Com uma abordagem nova e inovadora para a época, foi capaz de criar sequências marcantes para o cinema que são lembradas até hoje, injetando vida nos créditos dos filmes, deixando-os mais dinâmicos e os tornando parte da experiência cinematográfica, como qualquer outra parte do filme. Atingiu um novo patamar artístico e ganhou dimensões enquanto meio independente de expressão artística para diversos setores da arte, como design, audiovisual e publicidade. Saul Bass nasceu em 1920, no Bronx, em Nova York. Seu trabalho concentrou-se na junção de dois meios visuais, cinema e design gráfico. Estudou arte na Art Students League, em Manhattan. Foi lá que conheceu uma de suas principais referências, o professor George Capps. Bass liderou a revolução da cultura visual americana no pós-guerra e ajudou a definir a marca estética de alguns dos mais importantes realizadores da história, como Otto Preminger, Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick e Martin Scorsese, além de marcar presença em diversos eventos, como as Olimpíadas e o Oscar. Revolucionou os cartazes de filmes, devido ao seu estilo minimalista, muito distintivo na época. Em vez de fazer referência a todas as cenas significantes do filme, Bass demonstrava no cartaz apenas a ideia ou o tema expresso, suscitando a imaginação do público, com formas geométricas simples, muito parecidas com recortes. Mas seu papel no cinema internacional não parou por aí. Além dos pôsteres, inovou totalmente o papel da abertura e créditos finais dos filmes. O designer entendia que os filmes realmente começavam desde o primeiro frame e que o público deve se envolver com ele desde o primeiro momento, sentindo um pouco do gostinho do que está por vir. Antes de Bass, os créditos apresentavam-se sem interesse e completamente estáticos, mas o cineasta conseguiu elevá-los à categoria de arte, transformando-os num trabalho abstrato, minimalista e dinâmico, acabando com a ideia de mera introdução maçante onde desfilam os nomes dos atores, produtores e realizadores. O cineasta trabalhava com a ilustração, a simplicidade na forma e na cor. Criava formas simples e altamente sintetizadas, quase abstratas,
como silhuetas de papel recortado e tipografias manuais, sans serif e contrastes, combinadas com cores vivas e cuidadosamente selecionadas. As figuras são cortadas de forma geométrica e as letras desenhadas. Nota-se a ausência de um sistema de grelha nos seus trabalhos. No entanto, quando utilizada, cria um olhar muito dramático, formando uma grade e toda a informação é contida em seu interior, e posicionadas de uma maneira única e inteligente. Um de seus trabalhos mais conhecidos foi nos créditos iniciais do filme The Man with the Golden Arm. As barras brancas são as linhas de heroína, droga em que a personagem era viciada, e aparecem difusas e deslizando pela tela em um jogo cromático de brancos e pretos, que no final se transforma em um braço, imagem poderosa do vício, desenhado através de um traço regular, simples e provocador. Bess ficou conhecido por seus trabalhos inspirados no abstrato, minimalismo e simbolismo. Segundo Alice Hawthorne, a principal influência foi o construtivismo russo e as imagens em movimento de George Capes, que refletia temas construtivistas usando vermelhos, pretos, brancos e diagonais. Deixou um legado que influenciou ilustres realizadores, como Steven Spielberg, Spike Lee e os irmãos Coen. Alguns filmes desenhados, como A Pantera Cor-de-Rosa e 007, são uma boa homenagem ao seu estilo, com um traço simples, aliado à facilidade de captação de imagens icônicas. E esse estilo próprio, nos créditos, foi incorporado à alta cultura com apelo comercial. Tornou-se modelo para gerações de cineastas, designers e publicitários. Além disso, acabou por dirigir seus próprios filmes, tendo ganhado um Oscar pelo curta Why Man Creates, de 1968. Os trabalhos realizados na área do cinema por Saul Bass nasceram a partir da evolução da tecnologia digital. O designer inseriu uma dose de simbolismo e abstração na narrativa cinematográfica, através da fusão da arte com a narrativa e a temática conceitual dos filmes, criando assim um estilo próprio. Além de seu portfólio de filmes, Bass foi responsável por criar logos memoráveis. Algumas existem até hoje. São algumas delas: o do AT&T, United Airlines, Quaker Oats e Warner Communication. Também foi responsável pelo pôster dos Jogos Olímpicos de Los Angeles de 1984 e diversos pôsteres do Oscar. Tendo como base o estilo de Bass, eu decidi fazer uma releitura de um pôster de um dos meus filmes favoritos, que é o Scott Pilgrim contra o Mundo. Esse filme que vocês estão vendo ao fundo. É um dos melhores filmes de todos os tempos, viu? Unindo símbolos minimalistas e simples, que remetem à sua história. Falando um pouco por cima da história, Scott Pilgrim contra o Mundo, ele conta a história de Scott, é um jovem canadense de 22 anos que se apaixona pela americana Ramona Flowers. Mas para poder namorar com ela, ele deve derrotar seus 7 ex-namorados do mal. Eu sei, parece besta, mas não é. O resultado foi esse. Existem 7 X no pôster, que representam os 7 ex-namorados do mal da personagem, pelo qual o protagonista é apaixonado. Além disso, os X também são símbolos usados para perigo e algo mortal. Além disso, Scott está posicionado ao centro e é cercado pelos ex-namorados dela. Bem, pessoal, é isso. Aí foi um pouco da história de Saul Bass, seu impacto no cinema e em mim também, né? Que me inspirou a fazer essa peça aí no final do vídeo. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu curti muito, hein? Muito legal, muito legal. É bom quando a gente assiste um trabalho e aprende com ele, né? Muita coisa a gente está aprendendo. Vamos em frente, ainda tem muita coisa legal para a gente assistir. E aí, pessoal, meu nome é Luiz Eduardo, eu sou aluno do curso de Sistemas e Mídias Digitais e eu tô aqui para falar um pouco sobre o estilo de moda japonês Kawaii Fashion, passando pela definição, pela sua origem e mostrando as suas vertentes e impactos que ele teve na cultura como um todo. Essa moda alternativa consiste em estilos diferentes, oriundos do Japão. O Kawaii Fashion também é conhecido por estilo de Harajuku. Por incrível que pareça, o estilo de Harajuku existe desde o início dos anos 80, mas foi só se tornar mais conhecido no ocidente por volta dos anos 2000. O estilo de Harajuku deve seu nome à estação Harajuku em Tóquio. No início, os jovens locais ocupavam as ruas em volta da estação de Harajuku com conjuntos únicos e coloridos.
A primeira mania foi misturar roupas tradicionais japonesas com roupas ocidentais. A mensagem que esses jovens de Harajuku estavam enviando é que eles não se importam com a moda tradicional, eles podem se vestir como quiserem. A moda de Harajuku é um movimento contra as regras sociais estritas e a pressão para se adequar às normas. Pode ser considerado um movimento de contracultura, assim como foi o movimento punk. O estilo de Harajuku agora representa muitas coisas diferentes, e embora muitas tendências venham e vão, a moda de Harajuku ainda permanece. O principal fator que fez a moda de Harajuku explodir foi a revista de moda Magazine Fruits. Era uma revista mensal de moda de rua japonesa, fundada em 1997 pelo fotógrafo Shoichi Aoki. Embora a Fruits cubra os estilos encontrados em Tóquio, ela está mais associada às subculturas de moda encontradas no distrito de Harajuku. A revista Magazine Fruits ajudou a despertar o interesse ocidental pela moda japonesa, já que algumas de suas fotografias se tornaram populares pela primeira vez na comunidade de moda do mundo todo, virando sinônimo de moda japonesa para o ocidente. A visão ocidental que temos sobre a moda do Japão se deve muito a essa revista. Esse estilo é um amálgama de várias estéticas, sejam elas inspiradas em movimentos ocidentais, como o gótico e o punk, ou de estilos japoneses, como Lolita, Decora, Ganguro, Fairy Kei, cosplay, entre outros. Achei interessante falar um pouco sobre cada uma dessas vertentes de estilo, que acabam sendo bem diferentes umas das outras. O estilo Gyaro, ou Ganguro, é uma moda que não se conforma e se rebela contra os padrões japoneses de sua sociedade, na época em que se esperava que as mulheres fossem donas de casa e que se encaixassem nos padrões de beleza asiáticos de pele clara e cabelos escuros. O estilo tem esse tom de tumultuar um pouco esses padrões pré-estabelecidos da cultura japonesa. As pessoas que aderem ao estilo, geralmente mulheres entre 15 a 25 anos, começam a se bronzear, usam suas saias colegiais bastante curtas, sendo o padrão na altura dos joelhos, e meias grossas ao invés das tradicionais meia 3/4 dos uniformes japoneses. Rumores que o estilo é baseado numa exageração da adolescente estadunidense padrão que a gente vê nos filmes. O estilo cosplay acabou sendo o mais difundido e absorvido pela cultura ocidental. Se trata de se vestir como um personagem fictício, ou não, e até interpretar a sua maneira de agir na vida real. Os personagens geralmente são de animes, mangás, criações próprias, ou até integrantes de algum grupo musical. Assim como o estilo cosplay referencia muitos animes e mangás, o estilo serviu como referência para muitas obras dessas mídias, retratando o cotidiano dessas pessoas ou apenas representando elas visualmente. Como, por exemplo, a gente tem Nana, Paradise Kiss, Peach Girl, Precure, Sakura Card Captors, entre outras. O Visual Kei, ou Visual Rock, é um movimento musical que mistura vários estilos de rock e forma mais uma das tribos que frequenta as ruas de Tóquio. Visualmente, é caracterizado pelo uso de vários níveis de maquiagem, estilos de cabelos elaborados e roupas extravagantes, e muitas vezes, mas não sempre, com uma estética andrógina, semelhante ao glam rock ocidental. Apesar de ser um termo a princípio referente à imagem das bandas, Visual Kei pode referir-se também a músicas das mesmas, uma vez que várias delas produzem músicas que não se encaixam em outros rótulos existentes. Mistura de diversas vertentes musicais do rock, como o heavy metal e o punk, e muitas vezes uso de instrumentos relacionados à música clássica. Decora é um estilo de moda japonês proeminente que se tornou a cara da moda Harajuku internacionalmente. O estilo apresenta cores vivas e uma grande coleção de acessórios. Embora o auge desse estilo tenha sido em meados dos anos 2000, ele ainda é popular e conhecido em Harajuku. O nome e o estilo remete à enorme quantidade de acessórios usados nele. Os acessórios são fundamentais, praticamente a parte principal do estilo Decora. Eles são os que diferenciam de outros estilos. A primeira regra é ter o máximo de acessórios possível. A paleta de cores é bastante variada, assim como a maquiagem, o estilo de cabelo e calçados. As roupas geralmente fazem referências a desenhos animados e programas de TV. A moda Lolita é uma subcultura do Japão que é altamente influenciada por roupas e estilos rococó do período vitoriano. Uma propriedade muito distinta da moda Lolita é a estética da fofura. Produtos de mídia ocidental como Alice do País das Maravilhas inspiraram outras obras do Japão que criaram e popularizaram esse estilo. A moda Lolita é vista como uma reação contra a sufocante sociedade japonesa, na qual os jovens são pressionados a cumprir estritamente os papéis de gênero e as expectativas e responsabilidades que fazem parte desses papéis. O uso de roupas inspiradas em roupas infantis é uma reação contra isso. Isso pode ser explicado de duas perspectivas.
Em primeiro lugar, que é uma maneira de escapar da idade adulta e voltar à beleza eterna da infância. Em segundo lugar, que é uma fuga para um mundo de fantasia, no qual uma identidade ideal pode ser criada que não seria aceitável na vida diária. Segundo o velho ditado japonês de o prego que fica para cima é martelado, as modas Lolita e Gyaro Ganguro foram recebidas com muito desprezo, como se fossem subgrupos marginais da cultura japonesa. A roupa é uma das maneiras mais fáceis de se diferenciar na sociedade japonesa, e isso entra em conflito direto com o nacionalismo e a imagem homogênea do Japão. Pode-se dizer que o Ganguro e Lolita são expressões de questões sociais maiores em geral. A contínua privação dos direitos dos jovens pelo Japão por não reconhecerem sua individualidade e poder, bem como problemas na família como resultado de mudanças rápidas no Japão nas últimas décadas. Esse aspecto é bem relacionável com o movimento punk na Inglaterra. Acabou? Vamos lá. Parou aí, acho que foi súbito. Foi. É porque acaba assim mesmo, tem razão. Ok, gente, então vamos lá. Vamos agora aqui uma outra apresentação. Malu. Olá, boa noite. Meu nome é Malu Fernandes e eu sou estudante de Sistemas e Mídias Digitais, e esse é meu trabalho 1 de Direção de Arte. Hoje, nessa Peste Acutia Night, eu vou falar com vocês sobre o Synthwave, que é um movimento artístico e estético que eu gosto bastante. Vou falar um pouco sobre suas origens, referências e repercussões nas mídias atuais. Bom, alguns de vocês provavelmente devem conhecer o lado mais estético do Synthwave, ou talvez só conheçam artistas como Daft Punk e Justice e não pensem no estilo musical em que eles se encaixam. Ou talvez estejam se perguntando, será que é a mesma coisa que Vaporwave? Calma, a gente vai chegar lá. Vamos começar falando um pouco sobre a origem do Synthwave. O Synthwave é um gênero musical que se inspira em tudo que é dos anos 80. Seus instrumentos bases são geralmente teclado, bateria eletrônica, guitarra e, claro, o sintetizador. Daí vem o synth de Synthwave, de synthesizer. Uma descrição resumida do movimento seria música eletrônica retrofuturista. Mas o que é isso? Em português, isso quer dizer que a música quer passar a ideia de um futuro como ele era imaginado nos anos 80. E por isso, o Synthwave é um dos movimentos mais ricos em referências, sejam elas cinematográficas, musicais ou de videogames, pois precisamos de entender muito bem os anos 80 para imaginar um futuro a partir dele. Os primeiros sinais do movimento Synthwave apareceram, na verdade, no início dos anos 2000. Nessa época, a música eletrônica estava sofrendo uma grande revolução, misturando techno, funk e house, com melodias de sintetizador e efeitos de filme sci-fi. A banda Daft Punk, com o álbum Discovery, deu um dos primeiros passos nesse estilo. Mas foram nos anos seguintes, de 2005 para frente, que o Synthwave realmente começou a tomar forma, com artistas como Electric Youth, College e Kavinsky. Esse último que, inclusive, compôs a soundtrack do filme Drive, junto com um dos integrantes do Daft Punk. E a partir dessa soundtrack, o Outrun começou a se popularizar. O Outrun é uma das diversas ramificações do Synthwave, e é provavelmente a mais conhecida. Sabe aquela música que faz você se imaginar dirigindo de noite, em alta velocidade, com luzes neon batendo no rosto? Isso é provavelmente Outrun. Esse subgênero ganhou muita fama com trailers de filme, por ter grande foco no instrumental e na atmosfera, mas depois falamos disso. Podemos citar como grandes influências musicais do Synthwave compositores como Vangelis, John Carpenter e Wendy Carlos. Apesar de terem estilos completamente diferentes entre si, todos fizeram um ótimo uso de sintetizadores e os integraram em suas obras, tornando-as cruciais para mostrar ao mundo a grande versatilidade e o potencial do instrumento principal do Synthwave. Já as referências cinematográficas seriam filmes como De Volta para o Futuro, Blade Runner, Tron, Akira, Ghost in the Shell e muitos outros. As músicas e trilhas sonoras nesses filmes são inspirações cruciais para o Synthwave, com uma atmosfera moderna, mas nostálgica, e que retratam um futuro distópico. Já na área dos videogames, as influências são mais visíveis nos nomes de grupos e artistas, como por exemplo, o grupo Power Glove, que se refere ao controle inovador do NES de 89, ou o Mega Drive, que se refere ao terceiro console da Sega.
Além disso, vários artistas usam sons 8-bit ou samples de jogos famosos da época em suas músicas. Bom, dá pra ver que o Synthwave tem muitas influências, mas ele também se tornou uma. Recentemente, houve um grande aumento nas referências às mídias dos anos 80, com reboots de filmes de sucesso, covers de músicas icônicas, enfim, os anos 80 voltaram à moda, e o Synthwave tem cumprido um grande papel na modernização dessas mídias. O Synthwave tem se mostrado muito forte em videogames atuais. Jogos como Hotline Miami 2, Far Cry 3, Fury e o tão esperado Cyberpunk 2077. Só para ligar alguns pontos, o jogo Hotline Miami foi inspirado pelo filme Drive, e as músicas de Far Cry 3 serão compostas pelo grupo Power Glove. Agora nos filmes, além dos famosos reboots de Blade Runner e Ghost in the Shell, Caça-Fantasmas, o Synthwave tem aparecido cada vez mais na mídia mainstream. Um grande exemplo disso foi sua influência no filme Thor Ragnarok. Só na fonte já dá pra notar a estética, mas ela também se mostra muito forte na trilha sonora do filme e do trailer. Já que os anos 80 foram banhados em tecnologias, videogames, filmes trash e muitas outras fontes de inspiração, a estética de Synthwave tem muitas direções que pode seguir. Porém, alguns elementos como a paleta de cores características se mantém fixa. Para terminar, vamos conhecer algum desses subgêneros do Synthwave. Retrofuturismo neon é um dos subgêneros mais conhecidos. Geralmente consiste de músicas instrumentais com notas vívidas de sintetizador como sua principal característica. Já na estética, temos tons escuros em contraste com cores neon, acompanhadas de grids e polígonos para simular um ambiente 3D futurista. Como comentado antes, o Outrun também é muito popular, ao ponto de se confundir muito com o neon ou synthwave normal. O diferencial desse subgênero é a atmosfera de estar dentro de um carro esporte. Conseguimos identificar também um ritmo dinâmico que se adapta à velocidade, assim como um carro. Por isso ele é tão presente no lado visual do Outrun. Agora, se afastando disso, temos o Dark Synth, que é a mistura da raiva do metal com o ritmo da música eletrônica. Por ser fortemente inspirado em filmes de terror, ele traz temas mais trágicos, e seus artistas geralmente fazem parte de bandas de metal. Na estética, as cores são muito mais sombrias e costumam retratar fantasias distópicas, com monstros e demônios. Já Cybersynth seria um meio termo entre Dark Synth e Neon. Esse gênero é relativamente novo e costuma utilizar elementos como sons estridentes e notas elétricas ou robóticas na música, acompanhadas com um ritmo constante e às vezes com adição de guitarra. É o famoso Cyberpunk ou um Dark Synth café com leite. Agora, finalmente, Vaporwave. Ele foi comentado nas pesquisas, mas na verdade ele nem faz parte do Synthwave. Ele é um gênero próprio, com suas próprias ramificações. Ele geralmente retrata uma sátira do consumismo através de samples de músicas e uma nostalgia surrealista, mas isso fica para outro projeto. Bom, eu poderia passar a noite toda aqui falando sobre as diversas ramificações, as estéticas e os artistas desse movimento, mas espero que com essas informações iniciais você tenha se sentido mais motivado a aprender mais sobre esse gênero incrível que é o Synthwave. Eu agradeço muito pela atenção e espero que vocês tenham uma boa noite. Não é sem razão, viu, Mara? O som casa com a obra com o estilo, o gênero que ela está apresentando. Agora vamos aqui, mais uma apresentação. E agora vindo lá do sertão, do Cariri, na cidade de Nova Olinda. Vamos agora conhecer seu Expedito Celeiro, através do João Paulo Celestino. Olá, pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é João Paulo e eu estou aqui para fazer uma apresentação pet-a-cult a respeito de Expedito Celeiro, esse que é um grande expoente e mestre da cultura nordestina brasileira. Espero que vocês gostem da minha apresentação. Vamos lá. Expedito Veloso de Carvalho, mais conhecido como Expedito Celeiro, elevou a arte de criar com couro a um patamar de referência internacional no design. De origem humilde, com sua criatividade e motivado pela necessidade na época, conseguiu conquistar o mundo através do seu artesanato. Natural de Arneiroz, no sertão de Inhamus,
Expedito mudou-se aos 8 anos de idade para Nova Olinda, também no sertão, na mesma época em que aprendeu com o pai, Raimundo Celeiro, a arte de domar o couro. Nas suas próprias palavras, não se considerava um artista, mas um celeiro. Daí então de onde vem a sua alcunha que o tornou tão conhecido. Podemos considerar que sua história começa com seu pai, que além de ter lhe ensinado os ofícios do trabalho em couro, foi responsável pela criação de uma das sandálias de Lampião. Um pedido exótico com características bem singulares que o tornaram bastante famoso na época. Esse caso, inclusive, rende uma história à parte. Segundo a história, um dos capangas de Lampião chegou ao pai de Expedito Celeiro na época, isso por volta de 1930, e encomendou uma sandália com um solado no formato quadrado, sem informar, no entanto, a quem se destinava a encomenda. O pagamento ficou acertado para um mês depois, quando o rapaz então retornaria. Passado um mês, o rapaz retornou, revelando que a sandália se destinava ao próprio cangaceiro Lampião. Temendo alguma represália, o pai de Expedito negou qualquer tipo de pagamento, oferecendo a sandália então de graça, como presente. Mais tarde, como forma de pagamento, Lampião acabou oferecendo um punhal muito valioso, ao qual Expedito Celeiro guarda até hoje. Essa história gerou repercussão que rendeu mesmo após diversos anos, afetando diretamente o próprio Expedito Celeiro, pois foi inspirado nas sandálias de Lampião que futuramente, em 1990, Allenberg Quintins fez a mesma encomenda, sendo naquela época um dos maiores divulgadores do trabalho de Expedito, andando com suas sandálias para lá e para cá. Foi também através de Allenberg que Expedito encontrou a socióloga Violeta Reis, na época secretária da Cultura do Ceará, que encomendou uma bolsa com a estética das celas que o artesão desenvolvia. Esse contato também ajudou na difusão de seus artefatos em couro, que em virtude da circulação de Violeta passaram a ser reconhecidos na cena artística nacional e internacional. Antes da provocação causada por Allenberg Quintins, Celeiro trabalhava exclusivamente com produtos de couro para vaqueiros, como celas e gibões. Foi a partir da necessidade de sustentar sua família e das oportunidades surgidas que Expedito passou a inovar em seu trabalho, produzindo outros produtos, como bolsas e sandálias. Foi também a partir da necessidade que passou a criar suas próprias matérias-primas, como ele mesmo fala. Aí comprava o animal, abatia, eu mesmo curtia, tratava, pintava e fazia qualquer peça que tem aí. A tinta foi eu que fiz, o colorido foi eu que fiz, tudo foi eu que criei para poder vender. Não foi para ficar bonito nem famoso não, foi para arrumar dinheiro. Muitas de suas artes foram inspiradas em elementos do sertão, incluindo a flor do mandacaru ou a flor do pau de ferro. Mas a sua maior inspiração, de acordo com ele mesmo, vem da roupa do cangaceiro, a roupa do cigano e a roupa do vaqueiro. Essas são suas maiores 3 inspirações. Dos cangaceiros, teve como influência as cores berrantes encontradas em seus bordados, seja nas cartucheiras, chapéus, bornais ou outros acessórios. Em seus chapéus, os adornos de couro lembram bastante os utilizados por Expedito Celeiro. Este, no entanto, utilizando de uma técnica mais sofisticada. Apesar da inspiração das indumentárias do vaqueiro tradicional e também dos ciganos, assim como as roupas dos cangaceiros, Expedito se consagrou por contrastar a rusticidade da moda da caatinga com seu bordado delicado, de cores vibrantes em sandálias, botas e bolsas que acabaram caindo no gosto do mundo todo. Desde então, com a popularidade de seus produtos a partir da divulgação de amigos e pessoas famosas, Expedito passou a ter projeção nacional. Nos anos de 2000, veio o primeiro chamado para a fama. O artesão teve suas peças incluídas no figurino do filme O Alto da Compadecida, do diretor Guel Arraes. Em 2015, criou calçados e acessórios para o desfile da Cavaleira, na São Paulo Fashion Week, marcando sua estreia na principal vitrine de moda brasileira. Na ocasião, Expedito assistiu ao desfile sentado em lugar de destaque na passarela, ao lado da esposa, Dona Francisca, e de um dos filhos. Em 2007, assinou o figurino do personagem do ator Marcos Palmeiras, que interpretou o vaqueiro no filme O Homem que Desafiou o Diabo. Foi agraciado com o título de Mestre da Cultura Tradicional Popular do Ceará e recebeu a Ordem do Mérito Cultural, concedida pela Presidente da República, Dilma Rousseff. Participou de diversas outras exposições relacionadas à arte, moda e cultura. Chegou inclusive a desfilar em 2019 em um carro alegórico na Escola de Samba União da Ilha do Governador.
Quando indagado por que, apesar de ser tão famoso e conhecido, ainda não ser rico, costumava responder: Eu digo, você está por fora, eu sou o cabo mais rico que tem no mundo todinho, que eu só faço o que eu gosto. Amanhece o dia e escurece o dia, eu não estou nem aí com a vida, porque eu faço o que eu gosto. E você pode até você se lascar amanhã primeiro que eu. Você é rico, mas dinheiro não. Dinheiro não é se balar todo não, o que é bom é você viver direito, né? Hoje em dia, Expedito continua fazendo suas obras e vendendo seus produtos. Tem sua própria rede social, onde divulga seus trabalhos mais recentes, e uma loja oficial online, onde é possível ver o preço de vários produtos e até mesmo fazer pedidos sobre encomenda. Vale a visita para quem deseja conhecer mais sobre seus produtos e preços. Espero que essa apresentação sobre o Expedito Celeiro tenha servido para vocês conhecerem melhor sobre esse mestre da cultura nordestina, que tenha servido de inspiração sobre alguém que soube aproveitar as oportunidades e se inovar. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite a todos e até mais. Muito bom, Celestino. Fantástico. Emociona a gente ver tanta beleza. As coisas do seu Expedito são fantásticas. Vamos em frente. Um pouquinho sobre o estilo escandinavo. Ele possui uma dualidade tão desafiadora para o design que é a essência da decoração. O aconchegante, o encantador, o tradicional e o contemporâneo, o simples e o sofisticado. A Escandinávia ela é uma região no norte da Europa que compreende países como a Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia. As características desse estilo são as linhas retas, as paredes e os móveis brancos, uma paleta de cores neutras, a luz natural e muita simplicidade. Os elementos decorativos ganham cores, mas sempre neutras e clássicas, como o cinza e o nude, ou os tons pastéis. Outra característica marcante é a referência ao natural. Por isso é comum encontrar plantas e elementos de madeira, lã, algodão e pedras. Os países nórdicos eles recebem cerca de 5 a 6 horas de luz solar durante o dia no inverno, de modo que a iluminação ela se torna fundamental para esse estilo de design. Embora a procura da decoração ela tenha surgido recentemente, a origem é muito antiga, tendo sido datada por Carl Larsson lá em 1853, de origem humilde, despertou sua paixão pela arte já na infância. Em 82, a vida dele mudou quando ele conheceu sua futura esposa, a artista Karin Bergo. Foi então que ele trocou a pintura a óleo pela aquarela, iniciando uma nova fase na sua vida. Carl transformou sua casa em um espaço criativo, retratando o cotidiano da sua família em pinturas, e enquanto sua esposa ela desenvolvia trabalhos com design e decoração de interiores. Hoje, a casa se transformou em um museu e espaço cultural, onde é possível viver e sentir a experiência da família artística. O design escandinavo ele começou por volta de 1897, com a Exposição de Artes e Indústria de Estocolmo, mas teve seu auge em 1950. Os principais artistas são Hans Wegner e Arnold Jacobsen. Arnold Jacobsen ele nasceu em Copenhague, na Dinamarca, em 1902, começou a sua carreira assentando tijolos em construções residenciais. Fazia questão de não ser chamado de designer, mas de arquiteto. A sua principal obra é o prédio da sede da prefeitura na Dinamarca, que fica no centro da cidade, onde ele utilizou linhas orgânicas para suavizar a estrutura de 3 volumes e um torre de prédio de concreto revestido de mármore. Já o dinamarquês Hans Wegner era um apaixonado pela madeira e tinha rara sensibilidade para compreendê-la. Ele é considerado um dos nomes mais influentes na história do design, ao lado de Arnold Jacobsen, com que a gente já viu. Arnold Jacobsen, inclusive, era o tutor de Wegner. Na contemporaneidade, época em que o uso de redes sociais e recursos tecnológicos imperam, uma tendência é criar os espaços escandinavos para que as pessoas fiquem livres. Um exemplo disso é o conceito Hygge, muito popular na Dinamarca, que versa sobre a importância dos momentos de tranquilidade. O objetivo desses locais é criar ambientes intimistas e acolhedores. Já as cores, elas são um ponto-chave no estilo escandinavo, pois como ele é originário de países que possuem um dia curto, as cores que refletem luz são importantes para deixar os ambientes claros, independentemente da iluminação de fora. O ideal são as cores neutras e sóbrias, como o branco, bege, o nude e o off-white. O cinza e o rosa milenial também são bem presentes. Criar um arranjo de quadros na parede é uma forma simples de trazer personalidade à decoração. Nesta sala, elas aparecem atrás do sofá em vários tamanhos e formatos.
O clima despojado segue no sofá onde estão alguns almofados e uma manta de trama aconchegante. A boa e velha combinação do preto e branco sempre tem vez em qualquer estilo e ela não poderia ficar de fora da decoração escandinava, acrescentando uma iluminação natural e tons de madeira para dar aquele equilíbrio. É comum vermos também nesse estilo os quadros encostados no chão, mas se você é adepto do bom e velho prego, você pode criar composições misturando molduras em preto e branco, sendo elas na parede. Neste quarto, vemos uma arara feita de metal acobreado, faz uma combinação elegante com a madeira presente no piso, no teto e na cabeceira da cama. Já a janela ela ocupa somente metade da parede, mas ocupa uma grande área deixando a luminosidade natural entrar. O rosa e o laranja eles não costumam ser bem vistos, mas nessa sala de jantar colorida eles criam uma atmosfera alegre e harmônica. O ponto de cor nessa sala, o sofá ele destoa do restante dos elementos mais neutros. O vermelho, apesar de forte, ele não aparece em um tom aceso, criando uma composição elegante. Já na outra imagem nós vemos as linhas naturais, as linhas retas e as texturas naturais, com a parede escura e um visual manchado servindo de pano de fundo para todo o resto. A elegância do cinza, a bancada do mármore, é o ponto central nessa cozinha. Assim, a marcenaria e o mobiliário eles seguem uma paleta neutra, composta de cinzas e brancos. Já para criar um quarto infantil, sem sair dos clichês dos personagens já conhecidos, os proprietários desse quarto buscaram inspiração na cultura japonesa e no design nórdico. Nas salas, aposta em pisos brancos ou bem claros. Aliás, um dos elementos mais utilizados no estilo escandinavo é o piso de madeira pintado de branco. Não é uma regra. Uma madeira clara com acabamento suave também pode cumprir muito bem a função. Para combinar, opte por sofás em cinza, bege ou branco. Nos quartos, use roupas de cama bem claras, priorizando o aconchego, a simplicidade e o conforto natural. Não se preocupe tanto com a arrumação. A ideia é deixá-las desarrumadas, ou, se você gosta de organização, com os lençóis levemente fora do lugar. O aspecto mais bagunçado e despojado é determinante no estilo escandinavo. Já nos quartos de bebês e infantis, mais uma vez as cores claras e neutras, elas vêm com tudo para pintar as paredes e os móveis. A mobília, no entanto, também pode ser em tons de madeira natural. Almofadas e cortinas podem seguir a mesma ideia da sala, ganhando algum destaque. Tapetes de pele falsa e outros elementos que remetem à decoração típica de países mais frios dão um toque bem aconchegante. Nas cozinhas, a simplicidade mais do que nunca é a palavra-chave. Isso já pode ser visto nos armários, em geral de madeira branca, com pouco ou nenhum toque de cor. Aqui, quem ganha destaque são os elementos naturais e mais despojados. Mesas de madeira, demolição, paredes ou tijolinhos de vigas são sempre bem-vindos. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço a todos vocês que permaneceram até aqui. Esse é o estilo escandinavo de decoração. Eu particularmente não conhecia tão bem, conhecia mais a parte minimalista e fui muito atraído por esse estilo de decoração e já adotei um pouco com os quadros aqui no meu quarto. Espero que vocês façam. Ok, gente, vamos, depois do Alan Talisson aí com o seu design escandinavo, vamos agora com o nosso trabalho do Ariel. Pessoal, meu nome é Ariel Tenório e eu vou apresentar para vocês no formato Petecult sobre realismo heróico. Eu vou falar sobre origem, sobre alguns exemplos, o que é que define esse estilo e alguns outros assuntos que nós vamos ver daqui a pouco. Mas você pode estar se pensando, o que é realismo heróico? Ou heroic realism? É algo complicado de explicar, porque cada país tem sua variação, mas, de forma geral, é um movimento artístico que surgiu no século XX. E, bom, se formos definir com algumas poucas palavras, Heroic Realism é um movimento que tenta trazer um sentimento de nacionalismo e patriotismo para a população, que foi muito vigente no início do século XX, durante a Primeira Guerra e principalmente a Revolução Russa, que foram momentos chocantes. E falando em Revolução Russa, é lá que tudo começou, pois após a Revolução, que foi feita pelos operários das primeiras fábricas, foi necessário algo que inicie o país, que pudesse dar um sentimento de poder para a população que foi oprimida por muitos anos. Mas antes de nos aprofundarmos no assunto, eu acho importante dar um breve contexto histórico.
O realismo heróico surgiu para unir a população, que ficou totalmente devastada depois da guerra. E como podemos ver na linha do tempo, os dois países que mais foram influenciados pelo movimento foram a Rússia e a Alemanha, que foram os países que mais sofreram durante a Primeira Guerra. Mas é importante explicar um pouquinho mais sobre como o movimento surgiu. Ele começou realmente na Rússia, após a Revolução Russa, que iniciou o movimento socialista, e com ele a ideia de que a população devia ter o poder para mudar o país, pois no socialismo todos têm direitos iguais. Já na Alemanha o movimento foi bem parecido, então eu vou focar mais no que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que novamente pegou os países desprevenidos e gerou um grande choque na população. Mas como o realismo heróico está em ascensão, os países usaram esse estilo para poder gerar esse sentimento de patriotismo e recrutar as pessoas para participarem da guerra. E eu sei que eu estou contando muita história, mas esse movimento foi muito baseado no período histórico que aconteceu. Então, é realmente importante saber o que originou esse movimento. E para entendermos melhor de onde veio esse estilo gráfico, é importante vermos artistas conhecidos da época. O realismo heróico foi muito mais do que um estilo gráfico, foi um movimento artístico em todos os âmbitos. Por exemplo, Max Gorky foi quem trouxe a literatura para esse movimento, e o Alexander Gerasimov foi provavelmente a maior influência do estilo gráfico, com seus quadros heróicos e patriotas. E como um movimento artístico que visava a grandeza dos países, não existe nada melhor do que fazer grandes esculturas. Então, a escultura foi algo muito importante também para o período. E é importante mencionar Vera Mukina, que fez a estátua icônica do movimento socialista, que vocês podem ver no slide. E foi no meio dessa base, toda essa ideia de grandeza, que o movimento pôde surgir. Mas agora chega de história e vamos falar sobre a parte gráfica em si, que foi o que realmente chocou o mundo, com sua mensagem bem direta e direcionada ao público. E agora vamos ver alguns exemplos do que eu estou falando. E como eu disse no começo da apresentação, cada país tem um estilo diferente da arte. Essa que vocês podem ver é da União Soviética, onde tem Lenin apresentando o progresso, mostrando como a nação segue adiante. No estilo russo tem muitas linhas diagonais, como vocês podem ver. Já este exemplo é um pouco mais diferente. Ele é da China socialista, quando ela começou a se formar. E o que todos os países têm em comum com seus estilos gráficos é o uso das cores do seu país, no caso muito vermelho, para o caso da China, e também muito vermelho para a Rússia socialista. Já esse exemplo mostra muito bem a ascensão do nazismo, movimento que começou a surgir pouco depois da Revolução Russa. E a ideia, assim como a Revolução Russa, era gerar um movimento de patriotismo e juntar a nação com um único objetivo, que era tirar a Alemanha da crise que ela estava passando. E esse vai ser o último exemplo que eu vou dar do movimento. Esse pôster foi feito na Segunda Guerra Mundial, pela Inglaterra, tentando recrutar sua população para participar da Força Aérea. E esse tipo de propaganda era muito comum nos países que estavam participando da guerra, pois a situação estava crítica e eles estavam precisando da ajuda da população. Como vocês podem ver, tem muita variação de um estilo para o outro, mas mesmo assim podemos definir alguns pontos em comuns. Por exemplo, o uso bem sucinto de textos, ou também o simbolismo presente nos seus posters, mesmo que seja um simbolismo bem óbvio. Também dá para ver as cores dos países e a ideia de heroísmo. Sobre as variações de cada estilo, podemos ver que a Rússia era muito desenvolvida em design gráfico, e seus posters eram muito complexos, com muita informação e também com muito uso de vermelho, que era a cor do país. E já os outros países tentavam uma abordagem mais direta, mostrando o heroísmo de sua nação. Bom, esses posters são vistos como obras artísticas, mas é inegável que eles têm um propósito bem claro, que é passar uma mensagem positiva sobre a nação, gerando um sentimento de patriotismo e quase ufanismo, para unir a população que estava totalmente devastada durante esse período. E no fim, esse estilo passou uma mensagem tão forte, tão positiva, que ficou marcado até hoje como um estilo de arte icônico para todo mundo. Tanto que ainda hoje, esse estilo gráfico continua sendo reproduzido em assuntos mais modernos, mas o estilo é o mesmo e continua muito influente. E ufa! É basicamente isso que eu tinha para falar sobre o realismo heróico.
Foi algo bem corrido e algo bem curto. E essa apresentação foi só um pequeno resumo sobre o que é. E eu tomara que tenha captado sua atenção e seu interesse pelo assunto. Então é isso, e obrigado pela atenção. Muito bom, muito legal, muito interessante. Eu, particularmente, curto muito aí. Espero que vocês também tenham gostado. Parabéns aí pelo trabalho. E agora a gente vai aqui para o trabalho do nosso amigo Lucas Severo. Bem-vindo! Essa apresentação em Petyacutia vai falar sobre o chiptune. Nela você vai aprender o que é o chiptune, para que serve, como foi originado e alguns propósitos bem práticos para a área do design criativo. Meu nome é Lucas Severo, sou estudante de Sistemas e Mídias Digitais, pretendo algum dia me tornar um desenvolvedor de jogos e, antemão, já adianto que sou apaixonado pelo chiptune. Já fiz algumas obras e, inclusive, quero até compartilhar elas com vocês no final da apresentação. Bom, respondendo de cara o que é o chiptune, essencialmente, chiptune é um estilo de música, ou vocês devem conhecer como música de joguinho, muito bem representado pela era dos jogos 8 e 16 bits. O chiptune é quase tão antigo quanto a própria computação. Um dos primeiros chiptunes foram fabricados juntos com o CSI-RAC, um dos primeiros computadores, lá um daqueles irmãos lá do ENIAC e UNIVAC. Mas eles se popularizaram de verdade foi com os trackers, que são as ferramentas que são feitas para fazerem os jogos em 8 e 16 bits. Os trackers eles funcionam basicamente como uma música programada. Os exemplos que vou mostrar para vocês usarei a fonte de som do Game Boy, que possui 4 canais, 2 square, um wave e um noise, que são respectivamente sons de frequência quadrada, onda e ruído. Apesar de à primeira vista o chiptune parecer bem simples, existe uma série de ferramentas dentro dele que você pode usar para criar uma grande variedade de sons. A seguir, eu vou mostrar alguns exemplos dessa variedade. E em seguida, um exemplo de música completa no tracker Feres. Como vocês poderão ver, o chiptune é complexo por si só. Em seguida, eu vou dizer as aplicações mais viáveis para se usar o chiptune dentro das profissões criativas. E claro, também como tirar o melhor potencial dessa ferramenta. Primeiro, gostaria de destacar que de fato a nostalgia vende. Não só isso é muito promissor para os jogos, mas também para peças publicitárias, filmes, entre outras coisas do ramo criativo. E
E claro, quem nunca viu as famosas Keijin Music? Esse público ainda mais underground demonstra ser um nicho também promissor de certa forma, um tipo de público-alvo que tem a cabeça mais livre. Não só foi desenvolvido uma cultura em volta disto, como também foram criadas várias competições bem específicas sobre a música Keijin, que é, na verdade, música de chiptune. Agora, para o resto da apresentação, eu vou mostrar algumas obras de chiptune. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido mais do potencial dessa maravilhosa ferramenta que é o chiptune. Agradeço a todos e obrigado. Show! Espetáculo! Muito bom! Parabéns, parabéns, parabéns. Podem aplaudir aí pelo bate-papo, gente. E agora, acho que é a última. Ó, tá acabando. Vamos assistir a apresentação. Pedro. Rodado aqui é Dark Deco, Opa, vou dar uma paradinha aqui para pegar desde o início. Então, o tema a ser abordado aqui é Dark Deco, mais precisamente em animações. Vai ser falado mais ou menos seu surgimento, suas principais referências, seus impactos nas animações e desmembramentos de imagens e de cenas de animações, para a gente falar um pouco sobre sua composição, etc. Primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Pedro Augusto e eu sou Art QC Tester na Cocu, em Recife. Eu faço o 8º semestre do curso Sistemas e Mídias Digitais e meu foco na graduação é direcionado para 3D e direção de arte para jogos digitais. Então, não dá para falar sobre Dark Deco sem antes falar sobre Art Deco, a qual é uma abreviação francesa para arte decorativa. Ela é um estilo artístico que surgiu na Europa nos anos 20 e nas suas características tem o uso de formas geométricas, principalmente muitas linhas retas e formas circulares estilizadas. Ela sempre buscou manter a simplicidade, porém mantendo a luxuosidade. Um ponto a se falar sobre Art Deco, que vai ser muito importante mais na frente, quando estivermos falando sobre Dark Deco, é a sua presença marcante na arquitetura, a qual teve o ponto alto com as construções dos arranha-céus americanos. Alguns edifícios mais famosos de Nova York, como o Chrysler Building ou o Rockefeller Center, eles apresentam essa estética até hoje. Então, o Dark Deco surgiu como uma ramificação da Art Deco, ou seja, ele permanece com esse estilo simplificado e luxuoso, com essa parte decorativa utilizando muitas formas geométricas, só que agora ele usa tonalidades mais escuras, daí vem o tom de Dark. Então é um dourado mais escuro, um preto, um vermelho mais escuro, azul mais escuro, etc. Quando a gente olha para uma imagem assim, a gente já percebe o estilo arquitetônico de Art Deco nela.
e logo que são prédios muito longos, são arranha-céus, e a própria perspectiva dá essa impressão mais de infinito, porque você não consegue ver o final do prédio. E aí tem toda essa tonalidade mais escura, usando muito preto, marrom, algumas iluminaçõezinhas pontuais, que é para dar essa impressão de dark, né? Mas foi na animação mesmo que o estilo Dark Deco criou sua forma e acabou tomando mais evidência, né? Através de Batman Animated Series, foi uma série produzida por Bruce Timm e lançada em 1992. Foi realmente uma série que foi aclamada pelo público porque ela tinha um estilo único em relação às outras animações que saíam no mesmo período. Só para dar um contexto melhor, algumas outras animações que saíram também no mesmo período eram Tiny Toons, Looney Tunes, animações com perna longa, eram animações para um público muito mais infantil. E o Batman, quando saiu, ele tem esse apelo visual que pode chamar a atenção para o público infantil, mas também pega um público muito mais maduro. Então, passando mais para as referências dessa série, podemos dizer que seus traços foram muito baseados no Superman dos estúdios Fleischer, no caso que é uma animação que saiu mais ou menos no mesmo período. E já a união do seu estilo visual, que é fortemente baseado em Art Deco, com suas cores e tonalidades que são bem únicas e seguem o estilo Batman, forma o Dark Deco. Então agora vamos desmembrar as animações por partes, dando início agora pelas sombras. Os produtores, eles queriam dar a impressão de que está sempre de noite, como nas próprias HQs do Batman. Então tem muita parte escura ou sombreada por todas as cenas. Então como é que é possível ver nessa cena, quando o Batman aparece, nele tem sombras, e essas sombras têm silhuetas muito fortes para dar aquela atmosfera de terror e mistério que são típicos até das próprias HQs do Batman. E de quebra também simular o grafismo das sombras fortes que tem nos quadrinhos. E o próximo desmembramento é pelas formas. E a série é repleta de cenas com silhuetas bem escuras e bem fortes. Eles querem sempre simplificar maiores detalhes nessas cenas para dar um destaque bem mais claro na animação. E essa é uma parte dessa introdutória da série, que já mostra isso que eu falei, com uma cena de ação limpa e focada nas silhuetas, enquanto há um momento de quebra para mostrar a expressão do Batman. E no caso essa expressão contrasta com todo o resto da animação, já que ela é que tem mais detalhe naquela cena e tem uma pintura que simula o 3D, e a animação em si já é bem mais simples. Agora passando para as cores, né? Como já foi citado, os produtores queriam dar essa impressão que sempre é à noite. Então, em geral, é utilizado muito preto, azul escuro e vermelho escuro. Nessa referência, é uma imagem dos conceitos iniciais deles, sabe? Quando eles faziam esses conceitos, eles utilizavam pintura no papel ou no quadro preto. No caso, ao invés de começar já do claro em um papel branco, eles diziam que começavam da escuridão e iam adicionando luz. E é um conceito bem bacana que é para levantar esse ponto do dark. Então todos esses desmembramentos fazem parte da composição final da animação em si, pois a Art Deco fica de forma clara nas construções, prédios, automóveis, mas a parte dark, ela tem uma elaboração bem mais profunda, sabe? Então fazendo um callback para a imagem inicial, essa composição mostra claramente tudo que foi citado anteriormente, no caso a silhueta forte do Batman, o fundo vermelho do céu com o azul dos prédios, a iluminação causando contraste, mostrando o Batman de forma mais detalhada e com sombras fortes também. E fora os próprios prédios com as estruturas da cidade em Art Deco. E para ter uma noção, essa estrutura de animação do Batman acabou sendo tão bem construída e tão bem recebida pelo público que posteriormente ela foi até utilizada em outras duas obras, que são Batman e a Máscara Fantasma e as Novas Aventuras do Batman, que quando você acaba vendo essas três obras juntas, você percebe toda essa similaridade, sabe? E para quem gostou da apresentação e tem interesse em saber mais sobre o Batman The Animated Series, a Warner recentemente fez uma live só sobre a construção, toda a construção que foi essa série, sabe? E a live tá gravada na próprio canal do YouTube dela. E essa foi a apresentação sobre os impactos do Dark Deco na animação. Quis focar mais em uma, porque se fosse falar de mais de uma, acabaria que ia se estender demais e o tempo não colabora. Então é isso, espero que tenha gostado e boa noite.
Palmas aí, então, aplaudindo a apresentação do Pedro, estamos aplaudindo também a todas as que o antecederam e chegamos ao final das nossas apresentações. Tivemos 12 trabalhos aqui, nas diversas linguagens, né? Espero que vocês tenham gostado, como a gente gostou também, e aí tomo aqui a liberdade de falar pelo professor Melo, né? E agradecer mais uma vez a presença do nosso querido diretor, professor Gabriel, Clemils, que veio todo de fanboy aqui do Batman e das músicas de 8 bits, né? E Mara, Mamed, espero não estar esquecendo aqui quem passou por aqui e veio nos visitar aqui nessa Petchacutia Night. Então, passo a bola agora para o professor Melo para ele fazer o encerramento aí, tá? E obrigado a todos, parabéns, muito contente com o resultado desse trabalho com a turma de DAM, Direção de Arte para Multimídia. Melo, é contigo. Bem, eu quero dizer que eu estou muito feliz. Normalmente acontece o contrário, eu fico muito frustrado nas apresentações dessa hora, não. Que bom, né? Parabéns para todo mundo, tá? Eu estou morrendo de fome agora, mas durante a apresentação não deu fome. A última coisa que eu fiz foi almoçar. Tá? Então, que bom que deu tudo certo, que bom que os trabalhos foram muito, 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 muito bem feitos. Isso é bom, tá? Eu fiz algumas anotações que são muito rápidas aqui. Eu queria só citar que eu esqueci de falar explicitamente moda e decoração, porque faz parte do repertório ser o mais amplo possível, né? A gente tem a moda, tem decoração. Eu espero que vocês tenham curtido o formato Petchacutia, né? Ele é legal porque ele é rápido. Mas eu queria tirar dúvidas. Pois é, depois conversa com a pessoa que fez lá e não tem problema, né? Essa é a ideia. Gostei também muito do controle de tempo dos slides. Existem competições de Petchacutia. Alguns iriam passar aqui 20 segundos por slide, é isso mesmo. Tá? Desculpa. Eu anotei uma coisa que eu não esqueci de dizer para vocês. Eu acho que muita gente se assustou quando eu disse que tem que programar para o segundo projeto. Né? Na verdade, vocês não vão programar, não. Vocês vão customizar. Vocês vão pegar um código que já está pronto, nada do zero, e vão fazer ajustes nele de acordo com as soluções visuais e interativas que vão ser trabalhadas e propostas por vocês. Tá? Então, calma, nada partindo do zero. Vocês só precisam entender os códigos, eles já vão ser fornecidos, vocês vão pesquisar. E vou falar em pesquisas, foi muito bom, tá? Porque foi o que ocorreu aqui, pesquisa. Pesquisa visual, textual, sonora, e excelente, excelente. Algumas foram mais para a parte conceitual, outras para a parte de exemplos, outros que acabaram criando produtos, né? Que bom, né? Porque dava tempo, então eu aproveitei, ou porque era coisa demais, eu cortei, mas é isso mesmo. A gente quer formar vocês para a academia e para o mercado. A gente precisa apresentar coisas. É bom que você conheça, né, esse outro formato, e que bom que deu tudo certo. Tá? Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todo mundo, né, nossos alunos, nossos colegas e amigos, particularmente o professor Ismael, que fez a organização aí. E muito obrigado, pessoal. Parabéns de novo. E daqui a pouco eu vou jantar. Professor Ismael, o senhor fecha aí. Só que eu esqueci de citar a Mara, rapaz, a mais ativa a professora que mais participou aqui do bate-papo. Muito obrigado, Mara, pela presença e pela colaboração no trabalho dos meninos aí. Então, pedindo para encerrar com o texto que eu mandei, tá? Lá por e-mail. É Petcha, é Cutia, é night. Então, pronto, se é para acabar, tá acabado. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado a cada um de vocês aí, viu? Parabéns a todos que apresentaram o trabalho. Ficamos muito contentes. Legal, foi bom. Tchau. Eu vou desligar aqui. Clemilson. Obrigado, Clemilson. Meu Deus, a gente acaba esquecendo, né? Fica aí, Melo, um pouquinho. Beleza. Eu também estou morrendo de fome, mas já...
Jantar ali já tá gelado. Acho massa esse nome. Eric of Oliver Tree. Ah, massa. Oliveira, né? Show. Foi top, Clemilson, a sua presença. Atenção, vamos interromper a gravação, professor Melo. Pois é, eu só lembro de interromper a gravação para a gente sair um por um para não perder. Beleza, interrompendo agora.